Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Você lembra, antes de ontem, eu falei sobre medos imaginários. Se você não ouviu, dá um pulinho no nosso canal Gotas de Sabedoria Oficial. Para você se certificar que é o meu canal, você vai lá, Gotas de Sabedoria Oficial, Pastor Hermes ou Pastor Hermes Júnior. Você também pode mandar um oi, um olá, chamar e pedir para cadastrar o seu nome e o seu número na gota 71 99110 4217. Você pode também visitar a nossa página, que é gotasdesabedoria.com.br, não precisa o www. Também você pode baixar o nosso aplicativo, tá bom? E quando nós lidamos com medos imaginários, a própria expressão, a semântica da palavra já dá ideia do que é que nós estamos lidando. É algo que nós imaginamos, nós conjecturamos, construímos, projetamos. É como se fosse um holograma da alma. Você olha e você começa a fazer decalques do que está no seu coração e na sua mente. Os temores, os medos, tudo aquilo que você tem dentro ou lá no seu interior, isso é projetado e a sua mente começa a capturar isso e você começa a construir cenários. Esses cenários imaginários é o que eu estou chamando de medo imaginário. Eles não existem, eles podem até, por conta ah, da sua capacidade cognitiva, eles podem até ter sombra, mas na verdade eles não existem. Então, lidar com o medo imaginário, já falei, você precisa ter um controle emocional, entender quando ele aparece, qual o cenário que ele aparece, o que é que você está vivendo quando ele aparece, quais são os gatilhos dele. Mas hoje eu quero falar sobre medos reais. Assim como o medo imaginário, os medos reais também têm gatilhos. E eu, você, nós precisamos descobrir quais são os gatilhos desses medos reais. Porque as coisas reais, elas já estão por si só demonstrando presença. Então, se são realidade, eu preciso entender assim: qual é o gatilho para o meu medo? É um medo? É uma fobia? É um pânico? Por que eu tenho tanto medo dessa situação? Não é um desenho, é uma circunstância, é algo que está acontecendo. Então, para lidar com o medo real, eu preciso parar um pouco e antes mesmo de sofrer o impacto emocional do sentimento, da construção que eu estou aferindo na minha mente, eu preciso parar e pensar o seguinte: isso existe, é uma realidade, isso pode ter sido produzido por um medo que eu desenvolvi porque não enfrentei, não tive o processo de enfrentamento. Esse medo pode ser porque eu fiz muitos acúmulos, eu não dei o que deveria ter dado, eu não dei não na hora certa, eu não dei sim na hora certa, eu não dei limites, eu não produzi um processo de integridade, eu fui deixando a coisa acontecer, fui jogando debaixo do tapete. Então agora eu estou com medo porque essa bomba vai estourar. Isso é um medo real. Então, para lidar com o medo real, eu preciso lembrar, em primeiro lugar, que lidar com essas questões, na verdade, é lidar com aquilo que está dentro de mim e que eu já sei que existe. Dentro de mim há um medo de determinadas realidades porque eu já construí um processo de entendimento e sei onde vai dar. Então, lidar com medo real, eu diria que eu preciso enfrentar o que precisa ser enfrentado. Além de enfrentar, eu preciso confrontar o que precisa ser confrontado. Além de enfrentar e de confrontar o que precisa ser enfrentado e confrontado, eu preciso afrontar o que precisa ser afrontado. Além de enfrentar, de confrontar e de afrontar, eu preciso parar e dizer: eu não vou medir forças com você. Porque na maioria das vezes, as coisas que causam-nos medo, elas vêm com uma força superior à nossa força. Então eu preciso parar de querer enfrentar as coisas com as minhas forças. Nós precisamos enfrentar essas coisas com as forças de Deus. E eu gosto muito, sinceramente, eu li na primeira gota Isaías 41:10. A Bíblia diz assim: e a voz do profeta Isaías é a voz de Deus para a nossa consciência. Não temas, porque eu estou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Enquanto o medo imaginário é uma assombração, o medo real é uma certeza, é algo visível. Eu diria que ao nosso coração é palpável. Mas olha o que a Bíblia diz: não temas, porque eu estou contigo. Realidade. Não te assombres, o medo imaginário, isso é uma assombração, porque eu sou o teu Deus. Então, para o medo imaginário, lembre-se, você tem um Deus. Para o medo real, lembre-se, ele está com você. De modo que é importantíssimo que o meu coração, a minha mente, a minha alma enfrente o medo real com Deus. Eu tenho um Deus. Seja um quadro de divórcio, de dívida, processo doloroso de traição, filhos, pais, final de semestre, final de ano, provas, recuperação, ausência financeira, problemas financeiros no país, enfim. Não esqueça o que eu estou te dizendo. Eu estou falando, gritando para a minha própria alma. Os medos imaginários, a Bíblia diz, não te assombres. Os medos reais, a Bíblia diz, eu estou contigo, então não tenha medo. Querido Pai, é muito fácil pegar um celular e gravar palavras para as pessoas. E da mesma forma, eu queria que fosse fácil abrir a minha boca e gritar para o meu próprio coração. Porque creio, quando abro a minha boca e quando acelera o meu coração para falar cada uma dessas palavras há 6 anos praticamente, eu creio que é a voz de Deus que sai pela sonorização da minha voz. Portanto, Pai, que cada palavra, cada gota que eu gravo, no primeiro momento seja um movimento para o meu próprio coração, minha própria consciência e minha própria vida. Assim sendo, também para cada ouvinte, eu quero abençoar os meus irmãos, não importa o que eles estejam vivendo hoje, eu quero abençoar esse moço, quero abençoar essa moça, quero que ele receba de Deus, não importa o que está vindo, não importa a situação, não importa os erros que esse rapaz, que essa moça cometeram, não importa o desespero que de vez em quando ele se encontra. Meu filho, minha filha, escuta o que eu vou te dizer, confie em Deus. Se vier assombração, confie em Deus. Se vierem certezas de erros que você cometeu, confie em Deus. Deus sabe o que faz. E eu quero abençoar a sua vida, minha irmã. Eu quero abençoar a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, gente. Fique com Deus.